Falando sobre um pouquinho de Big Data, né? Para quem não conhece muito esse mundo de dados, qual seria a diferença entre um Big Data e um Lake House, por exemplo? É a mesma coisa? Não é? Ou só teve essa troca de nome? O que seria essa diferença? Então, é uma ótima pergunta, tá? E é uma pergunta que gera muita dúvida, né? Então, o pessoal fica, mas qual que é a diferença? É tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. Quando a gente fala do Big Data, é esse conceito de uma vastidão de dados, né? E com essa questão do processamento paralelo, de você precisar de tudo muito rápido e tal. Então, dentro do Big Data, né, iniciou-se ali com o processamento em Data Lake, que é um conceito já diferente do BI tradicional. Né? Então, no BI tradicional, você tem o banco de dados SQL Warehouse, Perfeito. em que você tem a opção de escrever dados, atualizar dados e deletar dados, né? Você tem aquelas... O famoso CRUD. O famoso CRUD, exato. Quando você migra para um ambiente de Big Data, assim, Data Lake, né? Você perde esse CRUD. Então, o que eu tenho lá é só as transições já efetuadas. Isso. Você tem os dados, né, que são as transações. E aí, sempre que você quer armazenar aquele dado, você tem que escrever ele. E aí, eu preciso atualizar. Você vai ter que reescrever o arquivo inteiro. Porque ele tem um formato diferente. Como é um formato para armazenar muitos dados, esse formato requer que você trabalhe apenas ali com escrita e reescrita. Então, dentro de um data lake, você perde, né, digamos assim, as facilidades ali do CRUD que você tem de atualizar o dado, de fazer uma deleção específica. Então, falar assim, eu coloquei 100 linhas na minha tabela. Certo. E aí eu quero deletar 2. Só quero remover. Não, aí para você remover 2, você tem que reescrever aquelas 100. Então, aí você vai reescrever um arquivo com 98 linhas. Caramba. Então... No Data Lake é assim. Agora, quando você... Aí, o que o Lake House veio e fez? Que foi um conceito que a Databricks lançou, né? O Lake House, ele veio e ele reintroduziu o CRUD. Ele reintroduziu o CRUD. Ele falou, não, então, beleza, eu já tenho um universo onde eu consigo suportar muito mais dados. Onde eu consigo, né, trabalhar com um universo muito maior do que um BI tradicional. Eu perco... Mas por que eu vou continuar com essa limitação de ter que ficar só trabalhando com reescrita? Porque é custoso, né? Você ter que reescrever o dado. Então, o ideal é você... hoje em dia, né, que existe o conceito de Lakehouse, em geral, para a maioria dos casos, o ideal é você trabalhar com o Lakehouse. Porque já tem essa... Que ele já tem essa facilidade. Posso remover, posso inserir. Então, e além disso, trabalhar em cima de N dados. Uhum. Aí, Ju, uma coisa aqui também interessante falando de Lake House. Tem uma coisa chamada DW. Uhum. O que seria esse DW? O DW é o Data Warehouse. Certo. E eu consigo incluir ele dentro de um Lake House? Não consigo? Ou não? São coisas distintas? O que eu faço com isso? Consegue. O Data Warehouse, né? Aí vamos o que é o Data Warehouse, né? Então, o Data Warehouse, ele é um conceito que ele não é exclusivo do Big Data. Ele já existe desde o conceito de BI, né? Banco de dados, ali já existe esse conceito de warehouse. Que aí colocou o data na frente, porque depois que ficou orientado a dados, né? E tal, veio esse universo, aí veio o data na frente. Mas o warehouse, ele é um repositório onde você vai armazenar os seus dados. Então, você tem ali você precisa ter um lugar para guardar os seus dados. Perfeito. Você vai criar um banco de dados. Você vai organizar ele de alguma forma. Seja com BI, seja com Big Data, você vai organizar. Aquilo vai ser o seu warehouse. Que a analogia do warehouse, né, seria o seu... Como que a gente chama? A sua despensa, né? Seria. O seu repositóriozinho. Então, é o seu repositório. É ali que você vai buscar a informação. Eu quero tal informação. Onde que eu vou buscar? No warehouse. Perfeito. Eu preciso, né? Se fosse fazer uma analogia assim com mantimentos, coisas, eu preciso de um caderno novo. Onde que eu vou buscar? Lá no warehouse. Lá no warehouse. Entendeu? Vou pegar o meu arrozinho. Cadê o arroz? Vou lá no warehouse. Então, assim, esse conceito ele não é novo, né, do warehouse, mas ele foi se modernizando, ele foi evoluindo também, né, com a vinda do Big Data, do Lake House. Então, assim, você pode sim,
né, respondendo a sua questão de forma direta, você pode sim ter um DW dentro do Lakehouse. Isso é totalmente possível, factível, e é uma boa prática, inclusive, né? É uma prática para que você tenha governança nos seus dados. Porque, assim, eu falar para você, tal empresa tem milhões de dados. Se você simplesmente guardar os dados, né, em algum lugar, aquilo não garante que você vai ter um bom aproveitamento do dado. Você guardar o dado é um dado, tá lá guardado, é uma informação. Mas para que você está usando essa informação? Acho que o principal, quando a gente trabalha com dados, e quando uma empresa vai procurar tirar o melhor ali dos seus dados, né, buscar assim, tipo, o que eu vou fazer com esses dados que eu tenho? Sim. Você tem que pensar em, qual o proveito que eu posso tirar desses dados? Tipo, que informações valiosas que eu tenho dentro desse mundaréu de dados que eu posso aproveitar para me ajudar a tomar alguma decisão, por exemplo. Então, é muito nisso, entendeu? Tem que ser muito direcionado, né, para o negócio ali. Então, a empresa vende alguma coisa. Então, ela tem que usar aquele dado para ela saber o quanto ela está vendendo. Se, por exemplo, se ela tem tipos de produtos diferenciados. Eu tenho X tipos de produtos. E aí eu vou olhar qual produto vende mais. Beleza, eu vi que eu tenho, sei lá, 3 tipos. 2 vendem muito, tem um que não vende. Por que esse um não vende? Exatamente. Uma tomada de decisão com base no dado. Com base no dado. Então, assim, é você ter o seu warehouse organizado, né, ali separado por domínios, né? Então, é você nichar o seu dado. Tipo assim, dentro da empresa você vai ter vários departamentos. Você pode nichar o seu dado por departamento. Eu vou ter dado de pessoas, né? Então, RH. Eu vou ter dado de clientes. Eu vou ter dado de vendas. Eu vou ter dado de compras, que é, tipo, da parte de suprimentos, né? Ali, compra ali que eu falo é matéria-prima, né? E vendas é para o cliente final. Então, você dividir aquilo já é uma forma de categorização. Você já está classificando o seu dado e colocando um peso de importância para ele. Sim, porque aí cada área negócio pode utilizar aquele dado para uma tomada de decisão. Exato. Quantas pessoas foram mandadas embora? Por que foi? Por que muita gente está saindo? Porque... Enfim, né? Temos N informações. Então, para quem hoje quer ter um Lakehouse junto com o DW, é possível, né? É possível. E aí você tem toda aquela estrutura. Aí, Ju, entrando nesse mundo então de Lakehouse, você comentou que a Databricks, ela implementou a questão do conceito. Do conceito, né? Aí, eu fui lá, contratei um Databricks. O que eu faço com o Databricks? Tipo assim, por exemplo, na minha visão, tá? Eu tenho já um ERP, né? Que é um sistema onde você faz todo o cadastro e todo o gerenciamento das informações. Eu sei que esse ERP ele já tem um banco de dados. E já separa lá, tabelinha de pedido de compra, tabelinha de faturamento, tabelinha de não sei o quê. Eu já tenho esses dados lá. Por que eu vou lá contratar um Databricks para mim? O que eu vou ter de ganho ou de diferença que vai mudar meu mundo, o Databricks? Uma excelente pergunta. Assim, o Databricks, ele... Para uma pessoa leiga, né, digamos assim, que não sabe o que é o Databricks, então o Databricks, ele é uma ferramenta que ele vai te munir de ferramentas. Então, assim, é como se fosse assim, você vai contratar uma caixinha de ferramentas. Certo. E com essa caixinha de ferramentas, você vai conseguir fazer a gestão do seu dado. Entendido. Então, é como se eu tivesse construir uma casa. Então, minha casa é o meu objetivo final. Isso. Aí, para isso, por exemplo, o Databricks seria... Cara, eu tô te fornecendo cimento, eu tô te fornecendo uma pá aqui de pedreiro, e assim por diante. Exato. Só que, Ju, eu tenho essas ferramentas. Só que, se eu já tenho um SQL ou um Oracle da vida vinculado ao meu RP, eu ainda preciso dessas ferramentas, só ele já me traria esses dados? Então, aí é que tá. O Databricks, ele vai trazer para você não só puramente as ferramentas para você manipular o seu dado. Então, digamos, o SQL, né? Se você tiver um SQL, você já tem ali uma instância de banco de dados em que você faz uma manipulação mínima que seja do seu dado.
Você consulta ele, você consegue, né, adicionar mais dados e tudo mais. Qual que é o ganho que você vai ter com o Databricks? O Databricks, ele é um ambiente em que você pode centralizar todos os acessos da companhia como um todo, de todas as áreas e todos os níveis da companhia. Todo mundo pode estar dentro do Bricks, acessando o dado em algum nível de informação. Então, com isso, o que você faz? Você consegue unir os times, né? E você consegue também evitar os silos de dados. Então, quando você trabalha geralmente com SQL acoplado no ERP e tudo mais, aquilo vai atender a área que precisa ter acesso àquele ERP. A área que deve ter acesso, né? Você não vai dar um acesso, sei lá, tem uma pessoa lá, sei lá, do RH e ela precisa constar a lista de funcionários. Tipo assim, você não vai dar o acesso do ERP para ela. Sim. Porque tem dados transacionais e tudo mais. Então, o Databricks, ele provê esse acesso multicanal e multidisciplinar, né? Ali, dos times. Então, você pode colocar todo mundo com acesso ali. Tanto o pessoal técnico, como não técnico. E aí você pode restringir ali, tipo, tanto o que a pessoa pode fazer ali dentro, quanto o quanto de dados aquela pessoa pode ter acesso. Também, isso é bem importante, porque aí você pode falar, mas no banco de dados eu também posso ir lá, num banco de BI tradicional, sei lá, um SQL Server, um Oracle da vida, eu também posso ir lá e criar um usuário e falar assim, ele vai ter acesso aqui nesse banco só de leitura. Você pode fazer isso? Pode fazer isso, mas no Databricks você consegue nichar mais esse acesso, entendeu? Você consegue falar, não, essa pessoa, ela vai ter acesso nessa tabela específica. Apenas. Ou não, essa pessoa vai ter acesso nesse conjunto de tabelas. Desse conjunto que ela tem acesso, ela pode escrever em uma tabela e as outras ela só consegue ler. Entendi. Então, ele pode ser bem específico. E pode ser até mesmo a nível de coluna? Por exemplo, você só pode ver a coluna A coluna B e não a C e a D? Sim, há algumas formas de você conseguir, digamos, segregar esse acesso, né, dentro de uma tabela. Não é tão simples quanto você fazer um grant de um acesso. Você precisa de uma infraestrutura, né? Digamos, criar uma camada específica dentro do seu Lakehouse para você, talvez, ocultar colunas, né? Mas você consegue fazer isso sim. Inclusive, a Lei de Proteção de Dados, né? A LGPD, inclusive, trouxe muito desse conceito, né? Também de anonimização de dados. Então, você consegue ter uma tabela bruta em uma certa camada, que você tem todo o dado à amostra, né, de, sei lá, 10 colunas com todos os dados à amostra, e você criar uma camada seguinte em que você deixa visível ali apenas 3 colunas. Entendi. Ou que você fala assim, esses usuários X aqui vão ter acesso a 3 colunas e os outros X lá que são desenvolvedores, né, estão fazendo melhorias técnicas, né, de metadados, enfim, eles vão ter acesso à tabela como um todo. Né? Ou também você pode falar, eu tenho um nível de acesso que é só leitura de tudo, porque é o pessoal que trabalha diretamente com essa parte de tributário, né? É o pessoal do jurídico ali da empresa, geralmente precisa ter esse acesso a dados PII, né? Que a gente chama, que são os dados sensíveis, né? Que são dados pessoais. Então, esse conceito do PII, ele está associado a dados pessoais. Então, o que são dados pessoais? CPF. Endereço, telefone, de repente, nome da mãe, né? Que nem, geralmente, quando a gente faz cadastro, você tem que passar ali o nome da mãe, nome do pai ali para ter aquele batimento de informação e tal. Essa é uma informação sensível, porque ela identifica unicamente você no mundo, né? Exato. Tipo assim, não existe uma pessoa uma pessoa com o mesmo nome que você, que vai ser filho do mesmo pai e da mesma mãe. Não tem como. A não ser que o pai coloca no mesmo nome por 2 filhos. Mas daí fica vinculado. Vai ficar vinculado porque você vai ter um CPF diferente. Exatamente. Se você for brasileiro, você vai ter um CPF diferente. Se você for... Se a pessoa que a gente estiver falando não for brasileira, ela vai ter um ID, né? E aí, tudo bem, cada país vai chamar de um nome, mas isso também vai ficar marcado lá no banco como o ID único daquela pessoa, né? Aí também pra gente
globalizar, né, esse exemplo também, que é bem interessante.